estamos aqui reunidos para mais um Avante Helping Care, hoje com foco em síndrome demencial. Temos a presença da doutora Cibele Diniz Azeredo Costa e da psicóloga Cleofa Toniolo Zenatti. Daremos início então às aulas e ao final abriremos para perguntas. Doutora Cibele, por favor. Inicialmente, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar agora um pouquinho sobre as síndromes demenciais, que a gente deixou como esse subtítulo transtorno cognitivo maior. Gostaria de lembrá-los que as verdades mudam, né? Então, o que a gente vai estar conversando hoje é a visão atual sobre esse universo, que é o cérebro, que é o envelhecimento e que é o cérebro que adoece. Para que a gente entenda, a gente hoje vai estar falando então de transtorno cognitivo maior. E eu vou deixar então o contraponto para vocês do que a gente não está falando. A gente hoje não vai estar falando de mudanças associadas ao envelhecimento normal. A gente sempre fala, a pele muda, o coração muda, o rim muda e o cérebro também muda. Então não há de querer que uma pessoa de 60, 70, 80 anos tenha a mesma memória, tenha a mesma performance cerebral de uma pessoa mais jovem. Também não vamos estar falando de dois outros tópicos, que é a queixa subjetiva de memória, aquela pessoa que percebe que tem uma dificuldade, mas que ela ainda não é perceptível por testes ou mesmo durante a avaliação médica. Também, no escopo dessa aula, a gente não está falando do comprometimento cognitivo leve. Isso é uma situação onde você tem uma dificuldade de memória. É possível, através de testes de memória, perceber essa pequena diferença, mas ela não é capaz de intervir no teu dia a dia. Por que tudo isso é importante? Para vocês entenderem que não tem só a síndrome demencial. Antes de chegarmos na síndrome demencial, passamos por um envelhecimento completamente normal, passamos por uma fase de queixa, depois essa queixa subjetiva passa a ser perceptível para, por fim, chegarmos a uma situação onde a gente tem uma síndrome demencial. Então, a demência, ela não é só um esquecimento. Ela não é só uma dificuldade de achar palavras. A gente vai ter que juntar nesse pacotinho demências algumas informações. Essa pessoa precisa ter prejuízo de pelo menos uma função cerebral. A gente vai ver isso com mais detalhes. Precisa ter prejuízo ou do seu comportamento ou das suas emoções. Essas duas alterações juntas têm que ser capaz de alterar as atividades complexas da vida. Por quê? Uma dificuldade de memória que tenha um impacto já muito profundo no conhecimento que essa pessoa tem de si mesmo, da sua família, já é um impacto bastante pronunciado. Queremos então detectar essa síndrome demencial no início, onde o prejuízo está nas atividades mais complexas. E isso tem que representar um declínio. Muitas pessoas, durante a vida toda, tiveram dificuldades de memória, mas não valorizam isso. E quando chega no envelhecimento, elas não querem mais ter dificuldade de memória. Aí não dá, tá? Para quem sempre teve uma dificuldade, o envelhecimento vai apenas deixar isso mais evidente. Então, o que é importante identificarmos? Alteração cognitiva, alteração ou alteração do comportamento das emoções, que causem prejuízo nas atividades diárias e que indique um declínio a uma forma anterior de funcionamento. Lembrando das funções cerebrais mais importantes, memória, linguagem, julgamento, cálculo, abstração. A memória, só esmiuçando um pouquinho, a memória vai muito além do que a gente acha que é decorar uma coisa. Existe memória auditiva, memória visual, memória autobiográfica da nossa história de vida, da mesma forma que linguagem é a nossa comunicação, nossa capacidade de ler, escrever, de nos comunicarmos com uma outra pessoa por sinais, por gestos. Julgamento a gente vai ver no dia a dia nas nossas escolhas, né? Isso está certo, isso está errado, isso está adequado, isso está inadequado. O cálculo, a gente no dia a dia da pessoa vai ter exatamente a questão de precificação,
de se aquele remédio está adequado, se aquele número está correto. E a abstração é a nossa capacidade de entender um sentido oculto. Então vem nas piadas, nas brincadeiras, nas histórias que a gente escuta. O comportamento e as emoções, elas permeiam o nosso dia a dia. Nós somos seres sociais, então nós precisamos sentir, né? Então, chorar, ficar alegre, ficar triste, faz parte do dia a dia. Mas isso pode tomar uma dimensão muito maior e que pode causar sofrimento. Mas a gente também tem, além da emoção em si, o comportamento, as coisas que a sociedade nos ensina. Então, que roupa vestir, por exemplo, para dançar? Que forma você deve se portar frente ao contato com uma criança, ou com um adolescente, ou com uma autoridade? Então, todas essas nuances do nosso dia a dia são importantes para que a gente entenda que alterações nessas funções vão levar a um prejuízo no dia a dia dessa pessoa. A atividade de vida diária, como a gente começou a falar, ela está bastante envolvida na questão de você fazer as coisas do dia a dia. Então, desde atividades externas fora de casa, como banco, compras, transporte, telefone, dinheiro, horários, tudo isso vai estar na nossa funcionalidade. E se aquelas dificuldades de memória e comportamento atrapalham essas atividades do dia a dia, a gente realmente precisa de uma avaliação. Aqui eu queria colocar para vocês que um sintoma, uma coisa que o paciente refere, é uma perda perceptível. Essa é uma diferença do nosso entendimento da doença de Alzheimer, por exemplo, e de síndromes demenciais. Porque quando você olha esse lindo cacho de frutas, né? Se eu tirar uma uva não faz diferença. Se eu tirar 10 uvas vai começar a fazer diferença. Então, o início da doença de Alzheimer ou de outras síndromes demenciais, elas são imperceptíveis. E quando o indivíduo vem ter sintoma, na verdade essa doença já está instalada. Então, se nós olharmos a rede neuronal, esses bilhões de neurônios, de 80 a 100 bilhões de neurônios que nós temos, não é perder 10, 20, 100 ou 1000 neurônios que vai fazer diferença. Contudo, vai chegar um momento em que vai fazer diferença. O que eu quero deixar claro para vocês é que quando a síndrome demencial aparece, na verdade a doença neurológica já está instalada. A doença de Alzheimer é das demências a mais comum. Então, a gente sempre fala dela em primeiro lugar. Não que as outras sejam mais ou menos importantes, mas ela é a mais frequente, em qualquer faixa etária. Lembrando que é uma doença neurológica, que afeta o cérebro, lenta e progressiva. Uma vez que a gente deu o diagnóstico de síndrome demencial causada pela doença de Alzheimer, a gente está numa situação em que realmente a gente vai ter uma evolução mais lenta, mais ágil, mas a gente vai ter evolução. O diagnóstico da doença de Alzheimer, apesar de todos os avanços que a gente tem, novos testes, novas imagens do cérebro, ainda é um diagnóstico clínico. E quando bem feito, quando o médico senta com o paciente, ele conta a sua história e ele faz toda a identificação da cognição, do comportamento, da funcionalidade desse paciente e chega à conclusão que existe uma síndrome demencial, então o que a gente vai fazer com os exames é afastar outras doenças para que a doença de Alzheimer seja diagnosticada como provável doença de Alzheimer. Mesmo os testes mais modernos que existem hoje no líquor ou na imagem, elas estão basicamente relacionadas a um diagnóstico para a pesquisa clínica. Na prática, no dia a dia, é a história bem feita, é a identificação da síndrome demencial, é a realização do exame neurológico, dos testes de memória, que vão mostrar se esse paciente tem essa possibilidade de diagnóstico. Então, aqui para vocês, mostrando um pouquinho como a doença acomete o cérebro. A doença de Alzheimer, então, vai aparecer essas placas aqui, são as placas de amiloide, é uma proteína que existe no nosso cérebro, que
a partir de algum momento ela é cortada e se torna de uma proteína normal a uma proteína tóxica, vai se depositando no cérebro e vai inflamando o cérebro. Além disso, essa inflamação vai causar a morte do neurônio e a alteração de uma outra proteína que existe aqui dentro do neurônio. Essas duas alterações vão progredir e vão começar a danificar o cérebro e matar neurônios suficientes para gerar sintoma. A doença começa na região da memória, por isso que o sintoma cardinal da doença de Alzheimer é a perda de memória. E a perda de memória para novas memórias. Normalmente, a pessoa é capaz de saber quem ela é, o que ela fez no passado, mas pode ter muita dificuldade de saber o que ela fez ontem, que remédios ela tomou hoje de manhã. Então, são as novas memórias. Essa doença, essas alterações que a gente falou da patologia começam então aqui na área da memória, que é muito próxima da área das emoções, do controle do comportamento, e ela vai se espalhando para outras regiões. Esse espalhar vão aparecer outros sintomas. Vai alterar comportamento, vai alterar a nossa capacidade de cálculo, de julgamento, todas aquelas funções que a gente falou, até o cérebro ser danificado como um todo. Quais são os sintomas dessa doença, então? Como eu falei, a memória é o carro-chefe. É o ponto principal da grande maioria dos pacientes. Então, a memória a gente entende como uma informação que a gente guarda no cérebro, né? Se a gente pensar no cérebro como antigamente a gente tinha as bibliotecas, talvez o pessoal mais jovem fique difícil, mas os com um pouquinho mais de idade vão lembrar que a gente abria umas caixinhas e buscava dentro da caixinha onde o livro que você queria, em que prateleira você ia buscar. Mais ou menos assim acontece no nosso cérebro. A gente então precisa que a informação entre adequadamente no nosso cérebro, através dos órgãos dos sentidos para os seres humanos, visão e audição são os dois mais importantes, que com o envelhecimento já começam alterados. Então, a informação já não entra bem, mas aí essa informação precisa ser guardada como era antigamente lá na biblioteca, através dessas fichinhas, né? E a gente guarda a informação lá dentro do cérebro. Um dia, a gente vai querer buscar, achar essa informação. Se algum passo desse perder, a gente vai ter esquecimento. Se você não vê direito, se você não ouvir direito, ou se, por acaso, o seu buscador de memória, que é muito comum de no envelhecimento normal estar alterado, não é bom. Então, ele é lento, você quer lembrar e demora para lembrar. Contudo, na doença de Alzheimer, o problema está aqui. A memória nova não se faz. Logo, para o paciente, você não falou o que você disse que falou, porque essa informação não foi guardada no cérebro dele. Então, não forma nova memória. Se não forma nova memória, é impossível que ele busque essa memória no seu cérebro. No começo da doença, o paciente percebe os seus erros e tenta esconder. Tenta simplificar o seu dia a dia. Tenta evitar as situações em que o coloca em uma posição de constrangimento. E ele vai ficando inseguro e vai ficando repetitivo. No começo, ele percebe que está repetitivo, mas aos poucos ele não vai perceber. E além da memória, a doença de Alzheimer vai acometer, como eu falei, ela vai espalhando, saindo lá da área da memória, e ela vai atingir outras funções cerebrais que nós já falamos que existem. E o comportamento também vai ser alterado. Durante muito tempo, entendeu-se que o comportamento só se alterava na fase moderada da doença de Alzheimer. Não. Mesmo no início da doença, o paciente se isola, se torna apático, sem iniciativa, pode ter sintomas de depressão. Alterações de comportamento mais importantes, como comportamento inadequado, braveza, irritação, inquietude, alucinação, delírios, são mais frequentes já na fase moderada, mas isso varia de pessoa a pessoa. Lembrando que o sono e o apetite também são regulados dentro do cérebro. E eles, na evolução da doença, vão se alterar. Então, o paciente pode ter irregularidade de sono, pode ter dificuldade de iniciar o sono, como pode comer e achar que não comeu. Ou não comeu e se sentir saciado. Isso vai provocar alterações nutricionais importantes nessa pessoa, mais cedo ou mais tarde. O que a gente pretende? A doença de Alzheimer, ela começa, então, atrapalhando as atividades mais complexas do dia a dia. E aos poucos é que ela vai alterar as atividades mais simples.
Então, compras, contato social, leitura de um livro grande, não só de um conto, tomada de medicação, principalmente quando o geriatra dá vários remédios, né? Passar um recado, fazer uma receita, preparar um cardápio inteiro. Então, eles vão simplificando tudo. À medida que a doença evolui, esse esquecimento que era só para fatos recentes começa a atingir a memória mais passada, até um dia restar apenas fragmentos de memória. Em relação à orientação, o que antes era difícil, agendamento de compromissos, vai se perdendo a capacidade de saber o dia do aniversário e, às vezes, até essa doença evoluir, a ter dificuldade de saber se é dia, se é noite. Tá? Primeiro, a dificuldade começa na comunidade, na fase inicial. Depois o paciente tem dificuldade dentro de casa e depois de reconhecer a própria casa. A fala também vai ficando, faltando palavras, ele vai colocando outras que não são tão adequadas assim no local. As ideias começam a ficar pouco conexas, ele pula de uma história para outra. O que antes ele conseguia conversar com um grupo de várias pessoas, ele começa a ter que conversar de uma pessoa a cada, de uma para outra. E também vai chegar um momento em que essa conversa vai se tornar bastante fragmentada e ele pode chegar, inclusive, a parar de falar. Mesma coisa, quando o paciente utiliza objetos, então os controles remotos, inicialmente fica muito difícil, depois vai ficar difícil usar o telefone, depois de usar talheres. Alimentação, a refeição, ele primeiro come normalmente, depois ele vai precisar que alguém monte o prato e depois ele vai precisar que alguém oferte a comida para si. A locomoção, a alimentação, a higiene, todas essas funções que nos parecem tão simples vão se tornando um desafio para eles. E ano a ano, porque essa é uma doença lenta, não tem modificações de um dia para o outro, mas à medida que os anos passam, os problemas vão agravando. Normalmente esses pacientes vão chegar numa época de ficar acamados e vem a época das complicações, das escaras, pneumonias, infecção, desnutrição. Geralmente eles vêm a falecer das complicações, mas eles podem vir a falecer da própria doença de Alzheimer. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico, feito através da história bem feita do paciente, e para isso a gente precisa de uma pessoa que nos conte essa história de forma bastante coerente. O exame físico do doente com doença de Alzheimer pode ser absolutamente normal, sem nenhum sinal neurológico, e o teste de memória, nem que seja aquele teste simples que o médico pode fazer, até uma avaliação profunda com o neuropsicólogo, uma avaliação neuropsicóloga ampla. Se a gente fizer esse passo a passo direitinho, junto com isso, pedir os exames mais importantes, que é uma imagem cerebral, seja tomografia, seja ressonância, exames da tireoide, exames de vitamina B12, exames para afastar doenças como sífilis, como AIDS, e exames gerais, porque a saúde geral do paciente é importante, eles podem ser absolutamente normais. Mesmo a imagem do cérebro pode ser normal no início da doença. Quando a ressonância é feita com um foco especial na região da memória e do hipocampo, a gente pode observar no início da doença a atrofia dessa região. Isso pode ser bem emblemático, é considerado um biomarcador da doença de Alzheimer. Então, isso nós já acabamos de falar, avaliação neuropsicológica, exames de sangue. A avaliação neuropsicológica não tem que ser feita em todo doente com síndrome demencial. Normalmente ele é feito para aqueles pacientes onde o médico, através dos seus testes, chamados testes de rastreio, como o mini exame do estado mental, o MoCA, o mini teste de memória, eles não são suficientes para identificar essa dificuldade. Ou em algum caso onde não fique claro o diagnóstico. Então pode ser feita a avaliação neuropsicológica ampla. Exames de sangue e imagem do cérebro são obrigatórios. Mas nem tudo é só doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a mais frequente, mas a demência causada por lesão vascular também é altamente frequente. É uma situação que pode ser muito semelhante nas queixas à doença de Alzheimer. E neste caso, a tomografia, a imagem do cérebro, a ressonância é fundamental para diferenciar uma coisa de outra. Costumo dizer que a síndrome demencial da demência vascular é aquele paciente doente.
Ele é hipertenso, diabético, tem colesterol alto, tem ácido úrico alto, é obeso, tem apneia do sono, ele tem tudo. Enquanto que o doente de Alzheimer pode ter só a memória comprometida e ser um paciente bastante rígido fisicamente, excetuando o seu cérebro. Então, normalmente você tem dentro do paciente com demência vascular a presença de uma doença circulatória e de todos esses fatores de risco. Uma imagem, né? Você veja, cada buraquinho desse aqui é uma isquemia que essa pessoa sofreu. Então, a imagem é fundamental para diferenciar a demência vascular da doença de Alzheimer. E o controle dos problemas de saúde também é absolutamente fundamental, porque pode ajudar a que esse tipo de demência tenha uma evolução melhor. Costumo falar para os meus pacientes que os exames de sangue vão dizer o quanto a gente tem que ser chato no controle desse paciente, da glicemia, do colesterol, de tudo mais. Uma outra situação que a gente não pode esquecer é a doença de Levy. É uma doença que tem sintomas de perda de memória, como a doença de Alzheimer, e tem alterações motoras, como a doença de Parkinson. Mas que é uma doença que é uma doença diferente, apesar de ter sintomas dos dois. A gente vai ter esquecimento, esse paciente vai ter dificuldades motoras, precocemente ele pode começar a ter alucinações, o que não é comum de ver na doença de Alzheimer. E é uma doença que tem altos e baixos. Normalmente a família acha que o paciente está brincando com ela, está querendo chamar minha atenção. Por quê? Porque é uma doença que o paciente passa semanas muito bem e semanas muito mal. Então, numa semana ele anda, na outra ele não anda. Como assim? É uma doença que flutua. E essas flutuações, seja da cognição, seja motora, faz parte da doença e nos ajuda no diagnóstico. Existem outras condições, o nosso tempo aqui não é suficiente para cobrir todas elas. Queria também comentar de uma demência, que é a demência frontotemporal, que ela começa pelo comportamento, não pela memória. Então dá uma impressão que a doença começou do fim para o começo. Durante muito tempo, para ser considerado demência, tinha que ter alteração cognitiva, memória, função executiva, linguagem, praxia. Na demência frontotemporal, tudo começa pelo comportamento. Essa pessoa vai ficando oralizada, sexualizada, vai ficando com um comportamento, às vezes, pueril, às vezes vai ficando com um comportamento onde ela não mede as consequências do que ela faz, vai ficando irresponsável. E isso, hoje em dia, é considerado uma síndrome demencial porque também é progressiva, porque também afeta outras funções cerebrais e porque também afeta a funcionalidade. Então, é uma síndrome demencial, apesar de começar pelo comportamento e não necessariamente pela cognição. Outras doenças, como alcoolismo e a AIDS, podem também provocar síndromes demenciais. Tanto a AIDS pode provocar, tanto pelo tratamento, como as doenças que podem acometer esse cérebro, como o próprio vírus pode ser tóxico ao cérebro. O álcool é uma substância psicoativa e ela danifica os neurônios. A simples interrupção já ajuda muito na evolução da síndrome demencial causada pelo álcool. E tem tratamento para tudo isso? Tem tratamento, mas não tem cura. Vou passar rapidamente pelo comportamento, pelo tratamento, pelo tempo que me resta. A gente pensa sempre em tratamento como sendo único e exclusivamente tomar comprimido. Existem medicações para essas síndromes demenciais, sim. Varia um pouco a resposta de um paciente ao outro, mas existem basicamente dois grupos de medicação, os anticolinesterásicos e o grupo da memantina. São 4 drogas e a gente vai manejar o comportamento e as emoções dessa pessoa através de algumas outras medicações, mas a base do tratamento da síndrome demencial são essas medicações, cuja maioria delas é possível conseguir no SUS, mas o tratamento farmacológico, que é essa pontinha aqui de baixo, é apenas um dos pontos do tratamento de abordagem possível ao paciente com doença de Alzheimer ou com a síndrome demencial. O tratamento não farmacológico, o apoio à família e o contato sociocultural podem ser tão importantes e determinantes para a qualidade de vida dessa família e desse paciente quanto o tratamento farmacológico, que hoje a gente ainda tem muito pouco a oferecer.
Queria agradecer a vocês pela atenção e agora eu passo a palavra para a Cleofa. Agradeço também o convite e a oportunidade de estar nesse momento aqui com vocês. Dando continuidade à aula que a Cibele deu, eu vou falar um pouquinho das síndromes demenciais e das alterações de comportamento. Para falar disso, eu achei importante a gente falar um pouquinho do que é esse adoecer, né? Não só o adoecer para o idoso, mas o adoecer para qualquer um de nós. Vai gerar um sentimento de fragilidade, uma dependência, a gente se sente inseguro, é uma situação assim que você se vê limitado, né? E quando é idoso, isso acaba se agravando cada vez mais. Esse adoecimento, ele acaba tendo algumas repercussões psíquicas. Então, a pessoa vai se sentir impotente, ela vai ter também, assim, achar que ela não tem mais a competência, que ela não consegue mais fazer as coisas, uma autodesvalorização. Pode surgir uma revolta nisso e, até certo ponto, até uma intolerância frente a isso tudo. Na hora que a gente está falando de envelhecimento, a gente pode falar do envelhecimento bem-sucedido e o do envelhecimento com dependência. Nesse momento, a gente vai estar atento às demências e alterações comportamentais. Então, nós vamos estar falando do envelhecimento com dependência. Como seriam, então, essas alterações de comportamento, né? Os distúrbios comportamentais, eles causam uma certa angústia, não só para o idoso, mas também para toda a família e para quem está cuidando desse idoso, né? E essas alterações comportamentais, a gente pode estar aceitando, às vezes, algumas delas, porque elas não apresentam riscos. Então, a gente pode deixar o idoso ter essas alterações, desde que ela não esteja prejudicando o idoso ou quem está cuidando dele. Aí a gente tem 3 fatores que basicamente vão afetar o bem-estar e alteram o comportamento. Quais são esses fatores? Os relativos ao meio ambiente, os determinados pelas condições físicas do paciente e os que estão relacionados ao padrão dos cuidados ministrados a ele, tá? Então, assim, os fatores ambientais. O que acaba acontecendo e que a gente tem que prestar muito atenção quando a gente está cuidando desse idoso e quando ele tem alteração de comportamento. Porque se a gente não dá atenção para isso, a gente pode ter uma série de atitudes e não ter a percepção de coisas básicas que podem estar acontecendo. Então, a temperatura, se está muito frio ou se está muito calor. A luz, se a luz está muito clara ou se o ambiente está escuro. Se tem muito barulho, se tem muita gente numa sala e ele está começando a ficar irritado com isso. Ou ele está muito isolado, está se sentindo sozinho. Às vezes isso vai gerar até uma sensação de solidão. E tem sombras, às vezes, que aparecem nesse local e eles vão ver como vultos e vão achar que tem pessoas ou animais que estão ali também. O barulho de vento. Quando a gente está olhando isso, a gente começa a perceber que são coisas muito antagônicas. Então, eu estou falando muito barulho, pouco barulho, visitas e isolamento. Aí a gente vê que não existe uma regra, tá? E a gente tem que estar muito atento para saber aquilo que aquele idoso está percebendo naquele momento. Então, não existe uma receita que eu vou seguir e que vai dar certo para todo mundo. Os fatores físicos, se está com fome, se tem sede, o frio e o calor aí também, se tem alguma dor, presença de fezes ou urina nas roupas, se essa pessoa está cansada, às vezes até desgastada pela própria alteração de comportamento, se tem algum problema com o intestino, se alguma coceira, às vezes até presença de algum inseto que está incomodando, às vezes essa pessoa está na cama e ela quer sair dessa posição. Então, o que é importante e a gente tem que estar sempre atento de mudar, às vezes, a condição em que essa pessoa está. Porque, às vezes, a gente já sai tomando a atitude de ligar para o médico, de pedir uma medicação, porque está achando que a pessoa está com alteração de comportamento e não é isso que está acontecendo. É alguma coisa física nele que pode estar incomodando.
Outra coisa que acaba acontecendo é o comportamento da pessoa que está cuidando. Então, dependendo do nosso comportamento, do tom de voz que a gente usa, ele também vai perceber se a gente está calmo ou não e ele vai reagir de uma forma diferente. Eu tive uma situação aqui uma vez que eu estava conversando com uma idosa e eu tenho um jeito de falar alto e de me expressar, e eu falava alto com ela. Aí ela virou e falou assim: eu não sou surda, por que você está falando alto? Então é bem por aí, de você perceber aquilo que o idoso precisa. Porque muitas vezes você vai num comportamento padrão porque aquele que você falou em um outro momento não escutava. Então, de você ter essas percepções, né? Outra coisa também relativa aos cuidados é de você perceber assim de fazer um intervalo na hora que você está falando, de você respirar, de você falar com calma, de você ver o seu comportamento, né? Porque às vezes você começa a ficar nervoso, você começa a perder o controle, fazer muito gesto, aumentar o teu tom de voz, e isso acaba também atrapalhando, né? Aí a gente vem com uma questão que é importante: como que eu vou lidar com essas alterações? E existe um desconhecimento muitas vezes grande a respeito disso. Eu acho que a Cibele frisou bem na aula que ela deu, né, no que ela expôs, assim, do que fazer, de como agir, como entender essa pessoa que está afetada, como entender o seu próprio sentimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma conta ou está fazendo uma tarefa de casa e não está conseguindo. E isso é uma fase difícil que vai afetar todo mundo, porque às vezes essa pessoa ela era ótima no raciocínio matemático e de repente você vê que ela não está fazendo, não está conseguindo mais. Então, o quanto isso vai influenciar também essa família, né? Aí a gente fica pensando, será que eu tenho, quando o idoso tem um quadro demencial e ele tem alterações de comportamento, será que eu consigo ter momentos de tranquilidade? Então a gente dá algumas ideias aí que pode se tentar, tá? Que hoje é a sinoterapia, que a gente conhece mais como a PET terapia, onde a gente tem em casa muito isso e vê que dá muito certo. Ou às vezes nas instituições é permitido também, a partir do momento que você tenha toda uma preocupação com a documentação desse animal, né? Porque existe a vigilância que exige isso, para sabendo como está a parte de vacinação e tudo, ele pode frequentar sim e tem uma repercussão muito boa, tá? Os idosos ficam bem mais tranquilos e é uma distração para eles nesse sentido. E nos pacientes de Alzheimer, né, isso tem sido um reforço muito grande para os tratamentos. A gente percebe que o resultado ele é muito positivo, tá? Outra coisa que é bem interessante é a música, tá? Então, a gente vê que ela pode tanto tranquilizar como ser estimulante, né? Então, às vezes, aquele paciente que está mais apático, você coloca uma música. Dentro da música, a gente trabalha muito com a memória afetiva. Então, aquilo que o paciente gostava de ouvir quando moço, então, de ter esse contato com a família, de ter... esses dados para você poder colocar a música que ele gostava. Não adianta muitas vezes você pôr alguma música ou um som que ele possa ficar mais irritado, né? Isso vai ajudar muito no estado de ânimo dele, né? Então a parte afetiva, muitas vezes nesse momento ele se torna mais carinhoso, isso acaba dando um resultado muito positivo, né? Outra parte também que é muito importante, ele acaba se interagindo com outras pessoas e sai daquela coisa da mesmice de ficar parado e não ter o que fazer quando ele está nessa apatia, ou até quando ele tem uma alteração de comportamento maior, você colocando uma música mais calma, ele consegue se acalmar também, tá? Um outro fator também que a gente pode colocar para as alterações de comportamento, que tem um resultado muito bom, seria a parte da espiritualidade da religião, né?
E principalmente porque as pessoas que hoje, né, estão num processo de envelhecimento, elas têm um apego muito grande à fé, né, e à parte da religiosidade mesmo. E a gente percebe muitas vezes quando você vê um idoso numa missa ou num culto, ele consegue falar e rezar a missa inteira. Ele sabe direitinho toda a parte da missa e segue muito bem isso, né? E aí outras atividades também, que são as atividades lúdicas, então aí você pode pôr jogos, atividades físicas, jardinagem, a dança sênior, o coral. Só que o que é importante nisso? É importante você saber do que esse idoso fazia, né? Quais eram os interesses dele. Por quê? Não adianta você colocar uma pessoa para jogar se ela nunca entrou em contato com um jogo, porque ela não vai ter essa habilidade. Muitas vezes, outras atividades, vamos supor, uma jardinagem que não requer um aprendizado anterior, dá certo para aquele que nunca mexeu numa terra, mas você tem que ter uma percepção disso para você também não expor e não irritá-lo mais, né? Porque na hora que ele se frustra também, ele pode ter um comportamento e uma alteração de comportamento maior. Então, o importante aí é você ter o relato dos familiares de como esse idoso era antes. Tá? E aí a gente entra um pouquinho em quem acompanha esse idoso. Por quê? Porque a gente sabe que o cuidador é a pessoa que está mais envolvida e que passa por maior estresse e por um desgaste muito grande. Então, assim, a gente tem que cuidar também desse cuidador, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação com ele, para ele suportar tudo aquilo que ele está vivendo. Porque na hora que a gente fala da alteração de comportamento, a gente sempre fala, é fácil falar, mas o difícil é você viver aquilo no teu dia a dia. E no caso do cuidador, ele está 24 horas, muitas vezes, envolvido nisso, tá? E por que a gente tem essa preocupação, né? Porque por muitas vezes ele para de viver a sua própria vida, ele para de ter as suas próprias vontades, ele para de ter o descanso, o lazer, e ele tem esse esgotamento que a gente falou, ele fica muito cansado. E aí o que a gente vê, né? Quando a gente cuida desse cuidador, a gente vê as dúvidas e as incertezas que ele tem com o futuro, a responsabilidade que ele tem, porque ele tem essa preocupação não só com a alteração do comportamento, mas ele tem preocupação com a higiene, ele tem a preocupação com a medicação, ele tem com a preocupação, às vezes, até de administrar essa casa se ele tem outros cuidadores. Então, o quanto é importante a gente ver isso e dar atenção também, né? A inversão de papéis, isso acontece muito e é muito difícil para um filho, porque muitas vezes ele passa a ter que cuidar desse pai, né? Ou um sobrinho. Então, acaba acontecendo, a gente sabe que acontece muito isso, né? E a sobrecarga de trabalho também, que é muito grande, porque as atividades são muitas durante o dia e ele acaba tendo também uma sobrecarga emocional muito grande. E isso vai acabar por gerar no meio familiar um conflito e uma angústia muito grande, porque às vezes nem todos os familiares estão envolvidos. E aí existem as cobranças, existem as acusações, e isso é muito difícil para se administrar dentro de uma família, né? E esse cuidador, muitas vezes, ele pode se sentir isolado, desamparado, e ele fica perguntando e se questionando por que isso está acontecendo com ele. Então, como que essa pessoa que está desse jeito, ela consegue lidar com esse idoso num quadro demencial, numa alteração de comportamento, num rebaixamento, e como que ele lida com tudo isso? E isso vai acabar sobrecarregando, onde ele vai ter uma depressão, muitas vezes um estresse, a queda da resistência física, muitas vezes aparecem problemas de ordem conjugal também, ou problemas entre irmãos, ou problemas entre primos, isso é uma coisa que acaba acontecendo bastante também. E é uma doença que vai afetar toda a família, né? E a gente sabe que isso acontece mesmo. E o que a gente pode ajudar esse cuidador, tanto o cuidador formal quanto o cuidador informal, tá? Como que a gente pode fazer isso?
É ele ter essa informação. A gente falou lá atrás, né, que muitas vezes a pessoa ela não tem conhecimento, ela não sabe o que é a doença e ela se confunde muito. Às vezes ela acha que a pessoa ela está me enganando, isso que ela está fazendo é para me provocar. E isso é uma coisa que a gente ouve muito. Então, é da pessoa ter essa informação de como ela vai tratar com essa doença, como que ela vai lidar com esse idoso, como que ela pode ajudar o idoso e ajudar a si mesmo, né? As propostas terapêuticas que tem sobre isso é incluir o cuidador em grupos terapêuticos. Então, existem muitos grupos hoje que as pessoas podem trocar ideias, elas podem conversar. Às vezes, o fato de você conversar com outras famílias também, com uma outra filha ou um outro familiar que cuida desse idoso, isso também para aquele que está cuidando é muito importante, porque você vê que alguém está passando a mesma coisa que você está passando, e isso é muito importante. É muito importante também receber orientações tanto individuais como em grupo. Por que as individuais? Porque é o momento onde você vai ter para você falar aquilo que você está sentindo. A gente coloca muito que cada família tem o seu segredo, né? Então, muitas vezes é importante o cuidador colocar aquilo que está pensando para ele poder entender melhor aquilo que ele está passando. Isso é muito importante. E uma psicoterapia, isso também é bem interessante e quando dá, né, quando consegue, é importante de ter também. Isso é uma frase que eu acho muito importante, que eu acho que resume bem quando você lida com um idoso que tem alteração de comportamento, é que ninguém nasce sabendo cuidar. E o doente, ele não vem com manual de instrução. Essa tarefa, ela vai exigir atenção, afeto e principalmente respeito. Porque às vezes a gente quer uma receita, né? Ai, como que eu faço? Como se fosse um bolo. Põe tantos ovos, a farinha, o açúcar, mas não existe isso. Porque aquilo que eu faço para um idoso, às vezes para o outro não vai dar certo. Então não existe essa receita pronta e não existe um manual de instruções, né? Então, algumas dicas que a gente pode colocar para ajudar. Estabelecer algumas rotinas, tá? Incentivar a independência, porque muitas vezes também até na hora de um banho, então o idoso vai dar banho, você para acabar logo, para tirar da frente aquela função, você já quer lavar, você já quer mexer, então você já põe a água, já quer pôr o sabonete, o shampoo, e ele nisso começa a ter a agressividade, a alteração de comportamento. Então, de ser um cuidado mais calmo, onde você vai ter a independência dele, onde você vai perceber que ele consegue fazer e se der certo, você vai dando os comandos. Isso, por muitas vezes, vai ser muito mais calmo do que você fazer e onde ele vai se sentir, por muitas vezes, ele pode se sentir agredido e vai acabar tendo uma alteração maior. E fazendo isso, você vai estar evitando os confrontos também. Fazer perguntas simples. Não adianta você, quando o idoso está mais alterado, que ele está mais agressivo, não adianta você fazer perguntas longas, porque ele não vai conseguir te responder. Você tem sempre que manter o seu senso de humor. Então, esse cuidador, ele precisa ter o senso de humor muito bem estabelecido, porque se ele se perde nisso, ele acaba passando mais agressividade ainda, tá? Tornar a casa segura, isso todo mundo sabe, né? Então, prestar atenção no ambiente para fazer com que ele seja seguro e na hora da alteração, de uma agressividade, que esse idoso não se machuque, né? Tirar as coisas perigosas de perto, né? E encorajar o exercício, né, e a saúde física dele. Então isso, por muitas vezes, principalmente o idoso que já fazia essa atividade física, é importante nessa hora, ele consegue manter isso, então se der certo, de reforçar, tá? É importante também que os cuidadores sempre pensem que tem alguma coisa para se fazer, tá? E melhorar a qualidade
de vida desse idoso e dos seus familiares também, tá? E a gente tem que entender que existem doenças que elas são incuráveis, porém não existem pacientes que são intratáveis. Então isso é muito importante porque por muitas vezes no descontrole a gente acha que a gente não consegue mais cuidar do paciente ou cuidar desse idoso. Então a gente tem que ter isso muito claro de que sempre vai ter um jeito para a gente poder cuidar, tá? E assim, finalizando, eu estava comentando antes de começar a aula aqui que depois que eu enviei essa aula, né, eu entrei numa mídia e vi um texto de uma neta, né, que publicou esse texto e eu achei interessante trazer aqui para vocês. Então eu vou ler, eu acho que resume muito bem, acho que o que a Cibele colocou, o que eu tentei passar um pouquinho para vocês, tá? Então ela coloca assim: são raras as vezes que nos colocamos a pensar como seria viver em um mundo que nós não sabemos explicar o que pensamos e sentimos. Tão pouco como não é lembrar nomes e reconhecer pessoas. Se olharmos por esse ângulo, começamos a perceber como comportamentos ansiosos e agressivos podem surgir nessas relações interpessoais. E então se vê a importância de criar vínculos de reconexão das pessoas com quem elas são. Por isso que cantamos o hino do Corinthians, falamos de Analândia e soletramos os nossos nomes, para ganhar dele que seja um sorriso ou um beijo, e assim segue o nosso amor. Feliz Dia dos Pais, vô. Obrigado por me ensinar que o amor vai muito além de palavras. Então esse é um texto da minha filha. Hoje eu tenho meu pai que tem uma doença, uma demência, né, uma doença de Alzheimer, e foi esse texto que à noite do Dia dos Pais, né, de domingo agora que passou, eu li assim que eu acabei de enviar essa aula aqui para vocês. Obrigada. Agradeço muito a aula, tivemos muitos elogios, a gente fica até emocionada, né, agora, depois dessa mensagem, acaba engasgando, mas vou aproveitar para dar um oi para as pessoas aqui que nos mandaram algumas mensagens. Estivemos conectados em mais de 300 cidades aqui no Brasil, então começar o oi mandando para Fabiane Souza, que é estudante de fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Rony Pinto Ferreira, do Distrito Federal, Tatiane Lessa, do setor de geriatria do Hospital Metropolitano, no Espírito Santo, a Meire Cristina, enfermeira em Petrolina, o João Paulo e a equipe de nutrição do Hospital de Vida de Maceió, a Juliane, que é nutricionista na Santa Casa de Pirassununga, Ezequiel, do Paraná. Temos também residentes aqui assistindo a gente, então tem o Luan, que é R1 no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso, em Passo Fundo, Paulo Sérgio em Contagem. Tivemos muitos elogios das aulas, bastante interação. Até o Jack comentou aqui, o Jack de Ribeirão Preto, que ele comentou do uso de músicas também na condução dos pacientes como uma forma efetiva. Vou começar as perguntinhas, então, intercalando uma outra, tá bom? Perfeito. Mesclando aqui uma pergunta da Tamires do Paraná com a Maria Alice do Ribeirão Preto, elas perguntam para a doutora Cibele como a gente identifica a doença de Alzheimer, como prevenir e, em média, quando ela começa. Vamos começar a aula de novo. São muitas perguntas, então vamos lá. Como identificar? História clínica bem feita, procurar todos os detalhes. O que começou primeiro? Qual foi o sintoma seguinte? Conectar isso com a história de vida do paciente. Na história, você precisa identificar as queixas do paciente e você precisa caracterizar a incapacidade funcional. Isso é fundamental porque nenhum outro exame vai te dar incapacidade funcional. Enquanto você não tiver incapacidade funcional, você está no comprometimento cognitivo leve. Na hora que você estabelecer a alteração funcional, você está na síndrome demencial. Então veja que isso realmente é na história. E se você não conseguir, existem instrumentos, escala de Bartel, Katz, Lawton, existem várias escalas que você pode utilizar. Mas o melhor mesmo é conseguir, junto com a família, melhores informações. Então, é a história clínica bem feita, exames a gente costuma dizer que são poucos e bons,
né, para provavelmente afastar outras doenças e uma avaliação neuropsicológica. Aí a base do diagnóstico. Prevenir a doença de Alzheimer, agora no Mundial de Doença de Alzheimer, como eu costumo dizer, eu não fui, mas meus amigos foram. Eles trouxeram o quê? Não temos grandes medicações, as medicações novas que estão aparecendo para a doença de Alzheimer, elas, na verdade, têm um perfil de eficácia bastante semelhante ao que a gente já tem. Então, não vão ter grandes mudanças em termos medicamentosos. O que a gente, então, traz? É o que nos traz o estudo do Finger, estudo lá da Finlândia, maravilhoso, que mostra controle de doenças cardiovasculares, atividade física regular, alimentação, onde você tire os alimentos que causam dano ao cérebro, os processados, as gorduras saturadas, o excesso de sal, e coloque no lugar alimentos como peixes, frutas cítricas ou vermelhas. Você então vai ter uma alimentação adequada, estímulo cognitivo. Então, idosos e pessoas que estão entrando no envelhecimento devem manter o seu estímulo cognitivo, seja pelo prazer ou não, e atividade física cognitiva, e também a parte ligada à espiritualidade e lazer, né? Então, fazer coisas que são legais, né? Isso é muito importante. Então, na verdade, a base da prevenção da doença de Alzheimer, se a gente fizesse esse dever de casa, a gente conseguiria diminuir, em média, uns 20% de evolução para a doença de Alzheimer, ou postergar o aparecimento, ou fazer a doença ser mais lenta, o que para muita gente já seria uma redução de sobrecarga muito grande. Então, falamos de diagnóstico, de prevenção e... Média. Média, quando ela acontece, por idade? Média por idade. Na população geral, no mundo inteiro, em torno de 3%. A partir dos 60 anos, isso vai passando para 6% e vai chegar nos 80 anos, em percentual, a população de 80 anos, 40% é acometida pela doença de Alzheimer, sendo ela a principal síndrome demencial. Depois dos 80 a 90 anos, essa incidência para de aumentar e vai achatando. Nos países nórdicos, que fizeram o dever de casa antes da gente, a gente tem uma redução, um início de redução da incidência da doença de Alzheimer, onde você começa a ver que exatamente o controle das doenças cardiovasculares feita 30 anos atrás estão começando a trazer os efeitos para agora. E essa população está reduzindo a incidência da doença de Alzheimer. Muito bom. Obrigada, doutora. Para a doutora Cleofa agora, o Alexandre de Brasília, ele pergunta se existe algum método para diferenciar a demência do transtorno depressivo. O que a gente tem hoje são as escalas, né? A gente pode colocar isso. E o que acaba acontecendo, e eu acho que a Cibele pode até falar melhor, complementar melhor, é que a gente sabe que por muitas vezes o idoso ele tem uma depressão e ele acaba sendo confundido com um quadro demencial. Por muitas vezes você trata, né, ou por um transtorno, você trata essa depressão e ele acaba tendo uma melhora. Mas o que a gente acaba usando são algumas escalas mesmo para saber se eles têm um quadro depressivo e para daí você ter essa diferenciação, né? Tá. Então, assim, só complementando, a interface entre depressão e demência é muito grande. Você pode ter pessoas deprimidas com sintomas demenciais, isso é, sintomas cognitivos. Você pode ter pessoas com síndrome demencial com sintomas depressivos. Você pode ter pessoas que estão demenciadas e que desenvolvem um quadro de depressão. Então, a interface é muito grande. Algumas coisas podem nos chamar a atenção. Normalmente, o paciente com doença de Alzheimer, ele se esforça para acertar, ele tenta disfarçar os seus erros, ele justifica tudo, tudo tem uma justificativa. O paciente com uma síndrome depressiva, normalmente ele tem baixa autoestima, então ele acaba chamando a atenção para as próprias dificuldades, ele tem dificuldade de se engajar na tarefa, ele tem uma menos-valia, né, e uma desesperança, uma sensação de que não vale mais a pena, enquanto que o doente de Alzheimer pode não ter isso. Ele pode ter até uma sensação, uma queixa de tristeza. Às vezes, realmente, como a Cleofa falou, apenas as escalas ou o tempo é que vai te dizer. Se você tem um quadro depressivo importante, então queixa mesmo de falta de esperança,
sensação de tristeza. Às vezes o idoso apenas se sente doente, ele não se sente deprimido, ele fala, não estou triste não, só estou doente. Sem energia, sem força, né? Você muitas vezes tem que tratar a depressão e observar como a cognição se acompanha. Então, você trata a depressão, você identifica a síndrome depressiva, você começa a tratá-la e acompanha com testes cognitivos como ele se comporta. Porque ele pode recuperar 100%. Contudo, esta pessoa que teve depressão e alterações cognitivas, ela sempre vai ter maior risco de evoluir para uma síndrome demencial nos 5 anos seguintes. Então, esse é um paciente que tem que ser acompanhado de perto. E, muitas vezes, como eu já vi, o paciente chega muito deprimido, você trata a depressão e ela virou para mim, no ambulatório da Escola Paulista, e falou, olha, eu estou realmente bem melhor, mais animada, mas a minha memória está péssima, né? E a gente refez os testes, apesar de ter melhorado, ela ainda mantinha uma dificuldade e ela tinha uma síndrome demencial, né? Então ela tinha depressão, que foi tratada, e muitas vezes ao tratar a depressão, o paciente, aí que ele reforça mais a questão cognitiva. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Às vezes só o tempo vai dizer. Uhum. E é interessante isso acaba acontecendo muito e a gente tem percepções melhores quando a pessoa tem um nível de escolaridade melhor também, né, Cibele? Então, assim, às vezes se você pega aquela pessoa que é do interior, que trabalha na roça e ela não consegue se manifestar, fica mais difícil ter essa diferenciação e esse diagnóstico, porque ela não conseguiria chegar num consultório, num ambulatório e verbalizar isso, tá? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que ficar muito atento, dependendo do nível da pessoa, né? Legal. Para a doutora Cibele, a Gisliane, de Distrito Federal, ela pergunta se existe alguma relação entre Alzheimer e diabetes. Então, sim, existe. Pessoas diabéticas têm mais chance de evoluir para a doença de Alzheimer. Existe um termo que eu particularmente não gosto, chamado de diabetes tipo 3 ou diabetes cerebral. Não gosto desse termo. Não gosto porque realmente existe a insulina, ela é um sinalizador cerebral e ela pode ser, o excesso de insulina, uma das responsáveis por fazer com que a proteína beta, a proteína amiloide, que é normal, se torne uma proteína tóxica. Então, existe uma correlação, sim, direta entre o nível de insulina, glicemia e perda cognitiva. Mas, apesar de uma doença poder facilitar a outra, são duas doenças diferentes. E não existe só a insulina como sinalizador cerebral. Os hormônios femininos também. Então, a gente tem menopausa cerebral? Então, não tem. Então, o diabetes tem sim relação. O bom controle do diabetes, o tratamento da síndrome metabólica é fundamental quando a gente fala de prevenir doença de Alzheimer. Tem que tratar e agressivamente a síndrome metabólica. Então, existe uma grande interface entre diabetes e doença de Alzheimer, sim. Legal, obrigada. Para a doutora Cleofa, a Juliane de Pirassununga, ela pergunta como convencer um paciente a se alimentar. Senhor, que bom que a pergunta foi para a Cleofa. Ai, Cleuzinha. É difícil, né? Então, assim, não existe um convencimento. Você não vai convencer a pessoa a se alimentar, porque você tem que entender também o porquê que ela não está querendo se alimentar. Pode ter algum outro fator aí que esteja fazendo com que ela tenha uma inapetência. Então, não adianta você forçar. Então, aí o quanto é importante você ter o contato com o médico, ver a parte nutricional dessa pessoa como tá e ter uma noção do todo para poder convencer. Então, às vezes ela pode estar com algum quadro infeccioso, às vezes ela pode estar com algum distúrbio, a parte dentária também, então, inadequada. Então, assim, o que acaba acontecendo? Você não pode convencer, você tem que entender o porquê e que ela não quer comer, né? Então, eu acho que é isso o mais importante. Não existe esse convencer. Eu acho que essa palavra aí não dá forte, certo, né? Não, né? Para a doutora, o Daniel Santos, de Minas Gerais, ele pergunta se o uso indiscriminado de protetores gástricos pode predispor à doença de Alzheimer. Não. É claro que o protetor gástrico, eu acho que hoje em dia existe uma permissividade muito grande, eu concordo contigo. Protetor gástrico deveria ser usado de 4 a 8 semanas durante o tratamento da doença. Depois disso, a alimentação tem que ser adequada
E aí sim, esse paciente pode ficar sem o protetor gástrico, mas não como desencadeante da doença de Alzheimer, isso não tem base científica. Por exemplo, diferente da insulina, do diabetes, do estrógeno, até de vitamina D, a gente tem bastante coisa como sinalizadores cerebrais. Não, no que eu já estudei hoje em dia, volto ao meu primeiro slide, o universo, a verdade é como o universo, está em constante expansão, mas não há nada até agora cientificamente que me convença que protetor gástrico dá doença de Alzheimer. Né? Absolutamente. Agora, eu concordo que não tem que se ter essa permissividade, tem que se ajustar a alimentação ao que a pessoa consegue comer, de forma que não faça mal. Com certeza, com certeza. Para a doutora Cleofa, o nosso tempo já está se esgotando. A gente vai para a última pergunta, então, da Ana Cláudia de Santa Catarina. Ela pergunta qual a percepção da família sobre esse quadro de demência no idoso. Olha, isso varia muito do tipo de família e foi aquilo que eu coloquei, que cada família tem o seu segredo. Então, como lidar com esse idoso e perceber esse idoso vai depender muito da dinâmica dessa família. No ambulatório de cuidadores lá da Unifesp, muitas vezes chegavam filhos trazendo o pai e falando, olha, eu nunca mais tinha visto meu pai e agora ele ficou doente, ele voltou e eu tenho que cuidar dele. Então, essa percepção desse filho, a percepção dessa família, ela não pode ser igual à percepção daquela família ou daquele filho que viveu a vida inteira com esse pai. Então, eu acho assim que essa diferenciação vai depender muito de como essa família se relacionou com esse hoje idoso, né? Com esse tio, com esse... Às vezes é um tio que você... eu recebi outro dia uma pessoa que tinha que cuidar da tia e nunca tinha visto essa tia e ia começar a cuidar agora. Então, como é essa percepção dessa pessoa se ela nem conhece essa pessoa direito? Então, é isso que a gente tem que entender. Vai depender muito da relação anterior desse familiar com o idoso que está demenciando, né? Obrigada. Só para fechar a aula, acabamos de receber uma mensagem aqui muito bonita, gostaria de compartilhar com todos, da Tatiana de São José, Santa Catarina, e ela fala assim: eu gostaria de agradecer a todas, palestra excelente com um fechamento diferencial. Me senti tocada emocionalmente e percebo que em muitos momentos da nossa assistência falta essa inteligência emocional na tomada de decisões e se sensibilizar pela situação individual de cada paciente, familiar ou cuidador. Nestas situações, o cuidador acaba sendo nosso paciente também, pois, como dito, precisamos capacitá-lo e vivenciar todo o processo das síndromes demenciais. E muitas vezes, o profissional não leva a consideração e a importância desse aporte no processo de cuidado. Obrigada e parabéns pela web. Mais uma vez, saio satisfeita. Obrigada. Obrigada.